Olá, estamos aqui para apresentar o nosso trabalho, nosso estudo de caso. Nós somos o grupo F, e o grupo F é composto por mim, Beatriz, pela Karina, pela Maria, pelo Leandro e pela Luna. Para começar, vamos apresentar o nosso aluno, né? O nome dele é Davi, ele tem 9 anos, está no terceiro ano, ele não faz uso de medicamento, tá aí, né? O nome da escola dele, o nome do pai, Carlos Sebastião, mãe Rebeca e professora Cíntia. A nossa primeira queixa foi apresentada pelos pais do Davi, né? Os responsáveis por eles. Eles disseram que o Davi sempre vai mal na escola e que tá tudo bem, porque quando eles estudavam também era do mesmo jeito, que eles estavam ali só porque a professora pediu, né? Além disso, né, a mãe acrescentou que ele é uma criança muito sociável. Em conversa com a mãe, né, ela explicou que o Davi começou a andar com 1 ano e a falar com 1 ano e meio, que ele é uma criança muito calma e organizada, que ele gosta de manter suas coisas no lugar certo, gosta de brincar com bonecos, ama assistir documentários de dinossauro e ele ama contar as histórias que ele assistiu, mas essas histórias são geralmente longas, ele demora muito para contar, acaba se enrolando com as palavras e fica nervoso com isso, né? A mãe também contou que a gestação foi bem tranquila, que ele nasceu saudável e que o comportamento dele na escola era muito parecido com o do pai, né? A gente viu um pouquinho, tipo, de descaso, né, dessa parte aí com os pais, porque eles acreditam que seja só uma fase, porque eles também passaram com isso na época de estudo deles, né? Mas também notamos bastante carinho e compreensão deles em relação aos problemas que o Davi tem enfrentado. A nossa segunda queixa, né, já foi falando diretamente com a professora de português do Davi, né? Ela nos enviou algumas fotos do caderno dele e disse também que ele não presta muita atenção na aula, não fixa muito, né, a atenção dele, que ele foi alfabetizado com muito esforço e que ele gosta muito de música. Ela também acrescenta que ele é uma criança muito quieta, às vezes tem dificuldade de entender o que está acontecendo ao redor dele, né? Ele tem dificuldades na leitura, na escrita, ele troca as letras, as frases, ele sofre bastante bullying na escola porque ele gagueja na hora da leitura, né? Achavam que ele não sabia ler direito. O que não é o caso, porque Davi é uma criança muito inteligente, esforçada. Quando ele não consegue fazer algo que é solicitado para ele, ele fica chateado, nervoso. Ele é muito obediente e gosta de fazer tudo certinho. Essas são as fotos, né, enviadas pela professora no caderno dele. Dá para identificar as dificuldades que ele tem na escrita, troca de letras e troca de palavras. A nossa terceira queixa, a gente tratou direto com o Davi, né? Ele disse que ele erra bastante na escrita porque ele escreve muito rápido. Só que esse é o jeito que ele sabe escrever, ele não consegue escrever mais devagar, por mais que ele tente. Ele falou que não gosta de ler livros e que a aula que ele mais gosta é a aula de música. Ele não gosta de dividir, nem sabe conta de dividir. Notamos que ele tem dificuldade de se comunicar de forma clara. Na anamnese descobrimos que ele sofria bullying dos seus colegas por conta da leitura e falta de sociabilização que ele tem, né? Percebemos também a ingenuidade que ele tem em algumas situações. Com isso, iniciamos, né, a EUACA, montamos uma mesa com diversos lápis, caneta, tinta, massinha. O Davi ficou muito animado com tudo isso, né? Mas ele esperou nosso comando para ir até a mesa. Nós falamos para ele ficar à vontade, ele começou a desenhar e a brincar. A gente perguntou qual era o desenho preferido dele. Ele disse que era o Sonic, que ele assistia desenho e jogava bastante com o pai dele. Falou que os coleguinhas dele também gostavam. Nós perguntamos qual que era a matéria preferida da escola dele. Ele disse que era matemática e aula de violão. E disse que odiava português porque era uma matéria muito difícil e que fazia a cabeça dele doer. Nós notamos que ele ficou bem concentrado nos desenhos, né, que ele estava fazendo, e muitas vezes ele não prestava atenção nas perguntas que estávamos fazendo.
E ele também não tem uma boa organização ali dos lápis de papel, deixava cair, não via, desarrumava a mesa, desenhava depois. Bom, com isso temos a nossa primeira hipótese pré-diagnóstica, que seria a dislexia, pois a troca de letras, dificuldade na leitura, desorganização, tudo isso faz parte desse transtorno. Além dele ter comentado aqui sentir dor ao ler, né? Isso pode ser causado pelo embaralhamento das letras. Vimos também que ele esquece algumas letras, isso é bem comum na dislexia. Os pais deles também informaram, né, que sofriam dos mesmos problemas que o Davi na infância, e isso pode ser, a dislexia pode ser um transtorno hereditário. E o Davi demonstra muita dificuldade na linguagem escrita, ele troca as ordens das palavras, das letras com muita frequência e até mesmo na hora de falar ele se embola um pouquinho. E como dito, né, por ele mesmo, na língua portuguesa é a matéria que ele menos tem afinidade. E a dislexia, ela afeta algumas partes do cérebro, né? Essas partes estão bem relacionadas às dificuldades apresentadas nas queixas, né, do Davi. E essa imagem demonstra bastante as partes afetadas, né, do cérebro pela dislexia. A área de Broca, processamento de linguagem, produção e compreensão da fala, né? A área de Varnes, conhecimento, interpretação e associação da informação, o córtex auditivo, a estação dos sons de alta e baixa frequência, o giro, né, que é a compreensão da palavra falada, das ações e metáforas, e o giro angular, né, que é a linguagem da memória e atenção e cognição auditiva. Então, todos esses aspectos estão bem relacionados com o que já foi apresentado das dificuldades apresentadas pelo Davi. A dislexia é um problema genético ou hereditário, né, tendo como causa as alterações celulares do cérebro, que dá origem a um funcionamento diferente dele, né? Notamos que um cérebro não dislexo utiliza 3 áreas distintas do cérebro enquanto está lendo. É essa imagem aí que está passando para vocês. Já uma pessoa com dislexia ocorre poucas ativações nas regiões posteriores do cérebro, com aumento da atividade na região frontal inferior. Portanto, ocorre no sistema cerebral uma disfunção do hemisfério esquerdo posterior do cérebro de um indivíduo dislexo, ou seja, as áreas da região occipital e da região peridital temporal são menos ativas, afetando a habilidade fonológica, escrita e visual, forçando ele a compensar a área frontal inferior esquerda do cérebro, dominadora Broca, né? Ativando a neuroplasticidade e outras zonas do lado direito do cérebro que fornecem as pistas visuais. Infelizmente, essas informações são vindas de áreas diferentes, resultando no funcionamento irregular do lobo temporal, responsável pela linguagem e escrita. Tal distúrbio provoca embaralhamento das letras, dificultando o processo de aprendizagem da leitura, escrita, dificuldade de assimilação de palavras, que é tudo isso que o Davi vem enfrentando. As nossas indicações aos responsáveis é trabalhar a relação com o Davi, né? Ajudar ele a interagir nas tarefas, brincar e dar bastante atenção para eles. A indicação aos professores é dar mais tempo para ele concluir as tarefas, ajudar ele de forma que ele entenda o conteúdo, passar avaliações e trabalhos bem explicadinho para ele. Nós também indicamos o encaminhamento do Davi para o neurologista, para psicólogo, fonoaudiólogo e psiquiatra, para assim a gente ter um diagnóstico completo e ter um bom desenvolvimento no caso dele. Para concluir, né, seria muito importante reunir todos esses avaliadores, esses outros profissionais que encaminhamos o Davi para ter um diagnóstico completo. As queixas dele são muito parecidas com a dislexia, porque a dislexia pode ser genética, né? O que mostra o relato da mãe de quando o pai era menor, ele tinha a mesma dificuldade que o Davi apresentou, a troca de letras,
as dificuldades de leitura, ansiedade, hiperatividade e estresse dele, chegando em consenso, né, com o tratamento com o psicólogo, com a fono, com o psicopedagogo, isso tudo para que ele se desenvolva de uma forma plena. E essas são nossas referências, e esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.